Amigos, bom dia. Como a Rosana já adiantou, nós vamos tratar um pouco sobre a questão da ação e reação, não a obra efetivamente de André Luiz. Até porque André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma obra intitulada Ação e Reação, que merece, como todas as outras, ser estudada, dada a profundidade que ele trata este assunto. Mas, na questão do assunto ação e reação, todos nós sabemos que somos criaturas que emitimos, somos verdadeiros emissores de energia. É interessante notar o seguinte, aliás, na década de 50 para 60, no livro Sexo e Destino, já do autor aqui mencionado, André Luiz, também pela psicografia de Chico Xavier, ele colocaria na sua obra que a matéria é luz coagulada. Para, na década de 70, a física chegar à condição de dizer que a matéria é energia coagulada, o que dá como na mesma dá. Na realidade, se nós somos emissores de energia, nós, conscientes ou inconscientemente, precisamos procurar nos conhecer para que seja consciente e nós tiremos proveito dessa situação. Nós vivemos num mar de energia, né? Nós não somos só, mas nós vivemos num mar de energia. Toda vez que nós pensamos, e não são aqueles pensamentos fugidios, mas todas as vezes que nós colocamos um pensamento e replicamos ele de acordo com os nossos desejos e interesses, nós criamos nas energias que nos circundam situações e imagens, inclusive. São as chamadas formas-pensamento. Nós criamos imagem dependendo do nível de interesse no assunto. Esta imagem tem, inclusive, movimento, como se tivesse vida própria. Não necessariamente, como se. Sendo, por vezes, por médiuns despreparados, que não se preocupam, por exemplo, com a educação, o estudo, o aprimoramento, sendo vistos essas formas de pensamento, se for no caso de uma pessoa que eu seja aficionado, sendo visto como espírito. Porque quanto mais eu dou este material, quanto mais eu pense nesta situação ou pessoa, mais eu dou-lhe capacitação de movimentação e característica, como dissemos, característica de vida própria, que pode ser, inclusive, confundido. Ora, se isto é uma realidade, nós temos que nos vigiar, recomendação de Jesus, há mais de 2000 anos, para que os nossos pensamentos formem ao nosso redor, trabalhem essas energias que nos circundam e que estão, não existe um local que não esteja, não é? Como característica básica foi colocada desde o Livro dos Espíritos, o fluido cósmico ou universal. Então, para que fique bem claro, é como se nós estivéssemos dentro do oceano. Ou seja, estivéssemos sendo sustentados toda a vida dentro do mar, de acordo com o peixe, usando esta ilustração que André Luiz também faz referência, utiliza como no livro Evolução em Dois Mundos, que o peixe, apesar da sua inconsciência, ele não tem noção, então, de que aquele líquido que ele está lhe dá toda a capacidade de vida. A mesma situação somos nós, diante desse fluido, que a palavra era fluido na época de Kardec, hoje foi substituída por energia já faz algumas décadas. Mas o fato é, nós vivemos, por isso que André Luiz vai utilizar também de uma figura interessante, que ele vai nessa já obra Evolução em Dois Mundos, nós vivemos no hausto do Criador, ou seja, no hálito divino. Paulo de Tarso, né, quase 2000 anos a sua localização, o chamado apóstolo dos gentios, vai nos falar a respeito de que nós vivemos e nos movemos nele, ou seja, em Deus. Significa dizer, então, que nós vivemos nesse mar de energia e vamos, à medida que, se não vigiarmos, vamos colocando situações, né, vamos montando quadros ao nosso redor, e esses quadros, eles são, inclusive, eles são trocados no sentido de que nós criamos os links dos nossos interesses
com mentes que estejam na dimensão que estiver, cujo interesse é semelhante. Não é fantástico? Genial, né? Ou seja, nós abastecemos e somos abastecidos de acordo com os nossos interesses e desejos, sejam eles conscientes ou inconscientes. Mas tem uma coisa mais interessante ainda a respeito disso. E nós vamos trabalhar, essa é uma configuração que André Luiz usa, que já é bem suficiente para nós em relação àquilo que somos como um todo. Nós não somos só corpo, perispírito e espírito. Nós somos, de acordo com o André Luiz, na literatura espírita, nós somos espírito, corpo mental, corpo espiritual, duplo etérico e corpo físico. Sendo que aqui, no duplo etérico, está localizado todo o aspecto da vitalização para que o corpo físico tenha, assim, vida, seja mantida a vida. Muito bem, isso é só meramente uma ilustração, porque nós vamos trabalhar um pouquinho, né, não só, mas um pouquinho neste ponto, significando dizer o seguinte: tudo que nós temos no perispírito, ele inclusive recebeu a denominação do doutor Hernani Guimarães Andrade de modelo organizador biológico. Ou seja, ele é a forma básica do corpo físico. Tudo que tem no corpo físico existe porque existe no perispírito. Ok? É uma cópia adensada do perispírito. Quando nós, e nem precisa se apressar para desencarnar, ok? Dê uma canseira no seu mentor e faça ele esperar sentado. Quando nós nos desdobramos no processo do sono, e se temos o chamado sonho real, que é exatamente a questão do desdobramento e contato com outras criaturas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, por vezes nós prestamos atenção em nós mesmos e verificamos que temos um corpo tal qual se expressa no plano físico, inclusive com a vestimenta da nossa preferência. Porque apesar de não termos, às vezes, consciência sobre isso, nós não vamos aparecer, nos desdobrar, às vezes, de pijamão, que a gente usa com aquele gorro de pompom e coisa do gênero, a gente não vai aparecer, não é? No desdobramento desse jeito. Nós vamos, mesmo inconsciente, nós vamos nos vestir. Por quê? Porque essas energias que nos rodeiam, nós transmutamos na vestimenta que nossa condição assim exige de acordo com os nossos interesses. Não é uma beleza? Então, todos esses aspectos que formam nossa organização fisiológica, o corpo somático, é o perispírito, é o adensamento do perispírito. Então, significa dizer o seguinte: o corpo humano porque o perispírito tem, ele é formado por 7 octilhões de átomos e possui aproximadamente 10 trilhões de células. Olha que maravilha! Isso tudo é o nosso corpo, que a gente pode usar, inclusive, para destrambelhar tudo isso, né? Ou cuidar da melhor maneira possível, através de um processo indicado por Jesus, que repetimos, mera questão de vigilância. Isso significa o seguinte: são 27 zeros à direita. Você pode começar a contar, se quiser, né? Para verificar esta maravilha que nós somos. Agora, o mais maravilhoso disso tudo, por isso que iniciamos com aqueles aspectos de que nós influenciamos as energias ao nosso redor, tá certo? O mais maravilhoso disso tudo é que cada molécula, mas por que não dizer cada átomo, do nosso perispírito possui o seu magnetismo específico. Significando dizer o seguinte: consciente ou inconscientemente, cada átomo do perispírito está fazendo o quê? Está irradiando a energia que lhe diz respeito. Não é genial? Cada átomo nosso, no corpo perispiritual, tem um registro de natureza magnética, que a gente fica pulsando, porque, primeiro, que nos pertence, segundo, que todos esses registros dizem respeito a tudo o que pensamos, fomos e fizemos estruturalmente até hoje, incluindo todas as reencarnações, todos os processos que estivemos lá no plano espiritual, com consciência, com inconsciência, tudo isso está registrado em nós. Fantástico, não? E isso faz o quê? Este processo nosso funciona como 2 ímãs
atraímos e somos atraídos de acordo, novamente, tendo ou não consciência do fato, de acordo com aquilo que vibra em nós, dos registros que estão em nós e que vibram. Para ficar bem claro, para não complicar muito, até porque é uma palestra, né, e nós temos as aulas, as escolas à nossa disposição aqui no KSSF, para nós nos aprofundarmos nesse assunto, que estão relatados, todos eles que nós estamos trazendo aqui, na codificação e em obras complementares de André Luiz. Por isso que a gente precisa estudar no detalhe, né, porque a ciência também evoluiu da época de Kardec para o nosso tempo. Na época de Kardec se usava apenas a estrutura molecular, não se trabalhava ainda a questão atômica do ser. Mas, para ficar mais simples, é isso que acontece, por exemplo, no processo da paixão. Não é verdade? Atraímos e somos atraídos, que é uma coisa maravilhosa, né? O processo da paixão, ela é fantástica. Ela não é culpada se nós perdemos o controle sobre ela. São situações completamente diferentes. Até porque, se ela não existisse, a nossa raça já teria desaparecido. Não é verdade? Porque é o veículo de atração, que é, de fato, uma beleza, onde as criaturas, inclusive, mudam a entonação de voz, né? Mudam até a questão do comprimento. O oi não é um oi, é uma melodia. Né? Assim, oi... E é uma beleza, porque a ciência já provou, já faz há mais de um século, já encontrou, não é, toda a estrutura química responsável pelo processo da paixão no cérebro. Não é? Porque, e aí a ciência coloca para nós que a gente fica apaixonadas de 36 a 40 meses. Depois disso, o corpo... todo o quimismo cerebral precisa se normalizar, senão você morre de paixão, não é verdade? Porque a gente não come, não é isso? Para de comer, mas eu me alimento de você, eu vivo por você. Mentira! Mentira, mas o fato é, né, eu não vivo mais sem você. Bobagem, porque se você um dia sair, aparecer um outro você, a gente não vive sem o outro você. Né? Ou seja, e é uma maravilha porque... Como é um processo individual, cada um de nós se apaixona de um jeito, não tem idade, não tem tempo, não tem condição, às vezes um toque de mão, um simples olhar, dá início ao processo. Né? Porque se de repente um toque de mão e um olhar, eu falo assim, estou perdidamente apaixonado, você precisa de psiquiatria. Já o centro espírita vai ajudar em paralelo, porque a coisa toma. Mas é isso que acontece, é um processo energético, atrativo, fantástico. Isso acontece conosco de uma maneira mais efusiva, mas nós continuamos, né, independente de estarmos apaixonados ou não, somos essas criaturas que estamos emitindo o tempo todo. Por isso, de novo, olha, terceira vez, o ensino de Jesus, a vigilância e a oração, evidentemente, para sustentar-nos de acordo nos aspectos onde nós somos frágeis. Até lembramos ontem na palestra do Evangelho, Jesus conversando com o apóstolo Pedro, no livro Boa Nova, através da psicografia de Chico e o espírito é Humberto de Campos, que ele diz: o homem é mais frágil do que mal. A fragilidade do ser está relacionada ao autodesconhecimento. Então, quanto maior conhecimento, quanto mais eu me conheço, maior a vigilância e eu recorro à oração diante das minhas fragilidades. É exatamente isso que Jesus estava nos ensinando de uma maneira mais objetiva, dado o nível de compreensão da época. Ora, estamos emitindo e, obviamente, já dissemos, atraímos e somos atraídos magneticamente. Por exemplo, até mesmo nessas situações que parece que surgem como desagradáveis, como agora a gente está tendo a possibilidade, inclusive, de agir caridosamente, fazendo preces intercessórias para esses nossos irmãos que passam pelas dificuldades nessa situação do furacão ali no Texas. Até porque a oração intercessória é a atividade caritativa onde nós pedimos ao Senhor, né,
para criaturas que sequer às vezes a gente tem, sequer nós temos conhecimento de quem esteja envolvido. São as preces intercessórias, que o Senhor acaba nos assistindo e auxiliando essas criaturas. É um momento de fazermos caridade. Não só para este caso, estamos usando apenas este caso como exemplo, mas qualquer outro. Mas então aqui explica-se como se é atraído para eventos dessa circunstância. Não só os desagradáveis, mas também os agradáveis. Naturalmente, quando nós falamos dos desagradáveis, porque chamam muita atenção, infelizmente ainda se vende muito mais, às vezes, as notícias desagradáveis do que as agradáveis, porque as que são interessantes, as que são agradáveis, elas costumam ser rotineiras. E esses eventos ou coisas que se assemelham, saem da normalidade, não é? Então, aí, claro, viram notícia e ainda são consumidos largamente. Mas não que... Então, olha que coisa interessante. Não é o plano espiritual que nos induz a essas situações. Lembra-se da condição? Eu emito o tempo todo e, obviamente, a estrutura minha, energética, vai me atrair para situações e pessoas as quais estão relacionadas. Claro, o plano espiritual, Jesus, todos esses espíritos, eles não vão, evidentemente, induzir-nos, mas eles vão trabalhar a espiritualidade superior por comando de Jesus. Eles não arquitetam uma ação que reúne no mesmo lugar os responsáveis de problemas do ontem para se tornarem vítimas desiguais sofrimentos causados a terceiros, em absoluto. A espiritualidade, da maneira que se apresentar, pouco importando, ela procura amparar com amor aqueles que trazem em sua estrutura perispiritual, em seus tecidos mais sutis do perispírito, ou seja, nos átomos que vibram, o magnetismo que os ligará automaticamente a um determinado fato. Lembram-se desse episódio? Muita gente deve ter. Muita gente lembra desse episódio do Rio, Foi exatamente aí um herói que foi o Sully, do sobrenome dele de Sullenberger, que era um voo da US Airways de New York para Charlotte. E felizmente as pessoas passaram por essa experiência e ela se encerrou aqui, por exatamente a atitude da experiência do tal do Sully. Por que é que você ou nós não estávamos lá? Você vai dizer assim, porque eu não queria ir para Charlotte, obviamente, não é? Mas o fato não é a Charlotte em si, porque é que às vezes nós não estamos envolvidos em situações dessa natureza. Exatamente por aquilo que a gente acabou de descrever. Se bem que uma experiência só desta natureza, com o final feliz que teve, já é uma coisa complicada. Imagina quando o sujeito diz assim, se prepare para uma situação de emergência. Você sabe literalmente que está com o pé na cova, outro na casca da banana. Não é? É exatamente esse o ponto. Já é uma experiência extremamente delicada e, por vezes, faz mudanças assim gigantescas na maneira da criatura ver a vida. Porque é uma situação que está ali dependente. E o que acontece? São os campos energéticos, somos nós vibrando, que atraem os semelhantes pelo automatismo da lei de ação e reação. A lei existe. Não é Deus escolhendo criaturas. Imagina o Criador que nos ama incondicionalmente escolhendo as criaturas. Não é isso. Nós não somos pedras num tabuleiro de xadrez. Existem leis no universo. Esta de ação e reação funciona de maneira automática. Se eu estou emitindo esse tipo de energia, necessitando de experiência dessa natureza, eu sou atraído para esses grupos. Simples assim. É tão simples entender essa situação. O ensinamento do Cristo. Semelhante atrai semelhante. Só que com a doutrina espírita a gente ampliou o entendimento sobre os ensinamentos de Jesus. Até porque ele disse que faria isso. Mandaria um Consolador prometido que esclareceria muita coisa que ele havia dito e ampliaria essas informações para o nosso trabalho de autoconhecimento. Então, na reencarnação, nós somos atraídos por uma força magnética, sintonia vibratória.
Força magnética, sintonia vibratória, seja o nome que for, isso é apenas, né, uma questão de semântica, que, consequente de erros praticados coletivamente, e reunimos-nos sob certas circunstâncias, buscando na literatura espírita, através de Emmanuel, no livro Consolador, ele nos diz o seguinte: não se trata de doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente. Muita gente deve se lembrar desses dois, do 402 São Paulo-Rio e de Porto Alegre para São Paulo, JJ 3054. Nesses dois nós tivemos amigos envolvidos nesses episódios. Já tivemos a oportunidade de relatar aqui, mas muita gente pode ser que não estivesse presente na palestra que falamos especificamente desses casos. No 402, um amigo nosso, sujeito conhecido para nós assim como britânico em matéria de pontualidade, colocou lá, ainda se comprava o bilhete, o ticket de papel, e se marcava assento no voo São Paulo-Rio, na ponte aérea. E ele colocou lá o celular para despertá-lo, e sempre foi um aficionado em matéria de horário, disciplina, coisa do gênero. E o celular tocou no horário lá convencionado, e ele disse: eu não sei o que aconteceu. Ele contou essa história, não foi mediúnica, ele contou essa história encarnado. Ele disse: eu bati a mão no celular e dormi novamente, pesadamente. Acordei num sobressalto, olhei o relógio, vi que dava para ainda apanhar o voo, fui para o aeroporto, cheguei lá com o ticket, coloquei no balcão, a mocinha atendente me disse: o voo acabou de fechar. Disse: não, mas se acabou de fechar, dá para você me incluir ainda. Ele disse: não vou incluí-lo. E aí ele começou a arrumar confusão com a atendente. Não, mas você não está fazendo porque você não quer. Aí a atendente ficou nervosa, né, ficou chateada, porque ele já começou a ser um tanto quanto grosseiro, e começou aquela história: eu vou, não vou, vou, não vou. Aí veio o outro sujeito lá da companhia, disse: se já fechou, o senhor não vai. E ele todo valente lá, leãozinho, etc. Só faltou o sujeito dizer assim: hoje você não vai desencarnar, porque a gente não vai deixar. Ponto. Só faltou isso. E ele saiu com uma tromba, porque tinha que pegar o outro voo. Este outro caso significa dizer o quê? Você já lembra lá da questão, não é, de atração, ou seja, a estrutura que eu tenho de necessidade de passar por uma situação desagradável, ou por que não dizer agradável? Porque agradável a gente também está a dizer aqui o rumo para a gente sair daqui hoje, domingão, atraindo coisas boas. Esse outro caso é também um amigo nosso da mesma empresa. Ele foi para uma reunião em Porto Alegre, a reunião terminou muito mais cedo, ele foi para o aeroporto. Quando chegou lá, ainda era também ticket de papel, a atendente disse: tem lugar no 3054, o senhor quer ir? Ele disse: boa ideia, vou chegar mais cedo em São Paulo. E é mesmo. Aí, na outra dimensão, evidentemente. Aí ele disse: tá bom, pode fazer o check-in. Ela começou a fazer o check-in. Ele falou assim: eu não sei o que me aconteceu. Me bateu uma fome tão absurda que eu comecei a me sentir mal de fome que eu sentia. Aí, de repente, eu não sei o que me deu, porque eu estava com aquela fome, eu disse assim, parecia que já não comia. Temos uma dieta aí que tem um pessoal fazendo que fica 5, 6 dias sem comer. Aí, somando aguinha e água de coco. Depois come alguma coisa, depois de 5, 6 dias, morre, né? Porque o organismo já se desacostumou. Mas, enfim, você pode testar, não é? E o fato é que ele falou: me bateu uma fome tão absurda, que eu disse para ela: não pode parar o check-in. Eu não vou fazer lanchinho em avião. Eu vou procurar um restaurante e vou jantar decentemente. Que incrível. Aí as pessoas dizem: porque ele teve sorte. Não. Porque ele não tinha necessidade de experienciar o processo, que pode ter sido, inclusive, alterado ao longo da sua existência ou existências.
Como a gente já disse, só reforçando, existe no corpo astral, ou perispírito, ou o nome que a gente quiser, nós utilizamos perispírito, trilhões de núcleos energéticos que armazenam, então, detalhes do modus vivendi das mais distantes reencarnações. Ou seja, cada núcleo emite uma frequência de onda, gerando uma vibrante psicosfera, né, que nos envolve e que determina fragilidades, tendências, vocações e valores. Por isso que a gente atrai e é atraído criaturas de acordo com o nosso patamar, né, energético. É exatamente por isso que funciona. Não tem segredo. Nós somos responsáveis nós mesmos. Então, pela lei de ação e reação, reforçando o que dissemos, tem-se grandes possibilidades de nós sermos atraídos para determinados eventos, se assim estiver em nossa estrutura energética, em nossa estrutura perispirítica, sendo a peça que faltava. Por isso que Jesus vai dizer: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Simples assim, sob todos os aspectos. Naquilo que eu adiciono valor e vivo com esse valor na minha frente, é o meu tesouro. Aonde estiver o meu tesouro, estará o meu coração. Tem gente que tem o tesouro voltado para os recursos financeiros. Ali está o seu coração. Tem gente que tem o seu tesouro no apego, nós não estamos dizendo de relacionamento de amor, no apego às criaturas. E aí está o seu coração. Quando uma pessoa dessa desencarna, vai para onde? Vai ficar conferindo a conta bancária ou volta para casa. Simples assim. Porque aonde estiver aquilo que se valoriza, é para onde a gente vai. Por isso que a recomendação é nós nos abrirmos para a realidade da vida. De que forma? Procurando amar, procurando o exercício do amor. Porque quem ama liberta e liberta-se. Quem não exercita o amor, apega-se. É a mesma condição de, por exemplo, aquele que procura exercitar o amor e aquele que mantém em suas estruturas psíquicas a questão do ódio, do rancor, da falta de perdão, da questão de não se relacionar, do preconceito e coisas do gênero. A criatura está presa porque o tesouro seu, da criatura, é aquele. E aonde estiver forem adicionados valor, aí estará o coração. Aí estarei eu, o espírito, agarrado nisso. Não é fato? Ah, beleza, isso. Por isso, sabe quem disse isso? Em palavras mais simples, evidentemente, Pedro, o apóstolo, que disse: o amor cobre uma multidão de pecados, que a gente pode traduzir de erros e faltas. Quer mudar a estrutura energética? Está aqui a receita do Pedro de quase 2000 anos. Trabalhe no bem. Faça o bem. Ame as criaturas aonde tiver, do jeito que tiver, como estiver, etc. E amar não é um processo de ter que se santificar para poder fazer algo. Nós começamos a palestra fazendo apenas uma pequena sugestão. Vamos fazer prece intercessória para criaturas que passam por situações difíceis. Citamos um exemplo, mas no mundo nós temos exemplos aos milhares de criaturas que, por vezes, estão em condição de miserabilidade absoluta, inclusive e infelizmente no país que nos abrigou quando nós chegamos no planeta, não é? Não só neste, no país que nós chegamos no planeta, onde nós reencarnamos, ou a grande maioria de nós reencarnou. Então, antes da crítica, o exercício do bem. Não é se alienar como cidadão ou cidadã, mas é ter bom senso. É ter bom senso, porque a construção de um mundo melhor, a construção da paz, a construção de amor, a construção de dias melhores, não só para nós, mas para aqueles que vão nos substituir neste planeta, passa por nós, sim. Nós podemos fazer a diferença naquilo que estivermos fazendo.
aonde estivemos e como estivemos e com quem, e mesmo sozinhos dentro do ambiente doméstico ou aonde nós nos encontramos, é possível nós exercitarmos o bem. Com o quê? Com um simples pensamento positivo em favor de alguém, porque nós estaremos nos contaminando primeiro. Não é assim? Eu vejo um acidente na estrada, antes de eu ficar curioso com o que aconteceu, eu posso mandar um bom pensamento para aquela criatura que está ali envolvida com aquele problema. Posso ou não posso? Estou fazendo uma ação caritativa sem que me exijam grandes esforços. Estou transferindo energias positivas, energias amorosas, que o mentor daquela criatura, ou a mentora daquela criatura, vai auxiliá-lo para que ele tenha, de repente, uma situação, né, resolvida mais rapidamente, mais equilibradamente. E isto não é uma coisa tão real, que a gente foi buscar um exemplo com o próprio Chico Xavier, porque ele era uma criatura, não é, semelhante a nós, né, com toda a sua missão. E essa história, inclusive, está narrada em vários livros, e nós tivemos a oportunidade também de trabalhar essa história. Muitas das pessoas aqui presentes devem conhecer, porque nós vamos fazer uma pequena viagem ao passado. Talvez você não saiba o que seja isso, não é? E se sabe também, não precisa declarar, né? Porque isto era um instrumento que na minha infância, ou que não faz muito tempo, vamos dizer de passagem, eu brincava de ônibus, sentado ali, e naquela roda era a direção. Só que o meu ônibus era sofisticado, porque eu tinha um espelhinho ali do lado e o meu primo ficava atrás para me direcionar. Então ele ficava, eu pelo espelhinho, ele dizia, vem, 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 porque eu estava dando ré no ônibus. Isto, para quem não sabe, é uma máquina de costura, que aberta você vê o alien que surge das suas profundezas e que custou, por incrível que pareça, uma fortuna. Quando mamãe ganhou a dela, um trambolho desse, veio dentro de uma caixa de madeira pregada com cintas de aço, que para tirar o treco lá de dentro era uma mão de obra miserável, porque custava muito caro, era madeira, era aço, era isso, era aquilo. Bom, a história começa assim. Chico trabalhava no centro espírita, no União Espírita, que ele ajudou a fundar, e até altas horas da madrugada. E ele tinha um cachorro que era o Dom Pedrito. O Dom Pedrito era um cachorro da raça vira-laté, que é vira-lata em francês. Aí o Dom Pedrito era um cachorro doente, né, enfermo, e que só comia na mão do Chico. Para comer, só na mão dele. Então ele chegava de madrugada, né, e tinha primeiro que alimentar o cachorro. Depois ele ia cuidar da vida dele, e ele levantava logo 5h30, 6 horas, no máximo, para ir para o trabalho. Então você imagina a vida do indivíduo. E a vizinha, de vez em quando, nessas casinhas simples, com cerca só, ela ia para a cozinha tomar água de madrugada, e às vezes via o Chico lá com aquele cachorro, doente, sempre doente, e ele cuidando do cachorro de madrugada. Ela ficou muito sensibilizada, penalizada pela situação dele, aquele rapaz que carregava o mundo nas costas, né, em matéria de missão. E um dia ela resolveu auxiliá-lo. Ela fez o seguinte, deu comida, deu veneno para o cachorro. E o cachorro, ela resolveu a situação. Chico chegou, o cachorro estava morto. Bom, cidade pequena, ele ficou sabendo que a vizinha havia dado o que se chamava antigamente de bola, né, que era algo envenenado para o animal comer. Ele ficou muito magoado com essa história. Ficou muito magoado. Porque quem tem pet, etc., ou às vezes gosta de animal, cria uma relação muito forte, né, de amor. É um exercício que está se fazendo ali. Poderoso, aliás. Bom, ele ficou muito magoado. Até que Emmanuel, seu mentor espiritual, disse, Chico, o que está acontecendo com você, em relação à questão do cachorro, está interferindo, né, porque mediunidade é algo muito sutil, está interferindo nas energias que lhe envolvem, ou na sua aura, no seu psiquismo, e está interferindo no nosso trabalho de psicografia. Você vai ter que resolver isso. Mas como que eu vou resolver isso? A mulher matou o cachorro. O senhor tem alguma sugestão?
Ele tratava o Emmanuel de senhor. Disse, sim, tem. Você vai lá na Dona Maria, que era a vizinha, e pergunte para ela o que ela mais gostaria de ganhar. Ele disse, o senhor deve estar brincando comigo. Ela matou meu cachorro, eu vou lá para perguntar para ela o que ela mais gostaria de ganhar? Disse, é isso aí. Aí manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele foi perguntar e a Dona Maria queria uma máquina de costura, que era uma fortuna. Aí ele disse, mas ela quer uma máquina de fortuna. Pois então você vai na loja e compra a máquina. Aí ele foi na loja, a máquina custava 1,5 salário dele. Quando ele viu o preço, até porque o salário era pequeno e a máquina era muito cara, ele foi saindo da loja, o Emmanuel apareceu e disse, onde é que você pensa que vai? Disse, vamos embora. Eu disse, não, você não vai embora. Disse, mas a máquina custa 1,5 salário. Ele disse assim, mas vocês aí tem aquele negócio que chama prestação, você volte lá, faça lá a prestação e compre a máquina para a Dona Maria. Ele voltou, negociou 60 meses para pagar a bendita e pediu para o comerciante entregar. Quando foi saindo da loja, o Emmanuel apareceu e disse, não. Não é o comerciante que vai entregar, você vai junto. Disse, ele matou o meu cachorro, me meteu numa dívida de 60 meses, e eu ainda vou ter que levar a máquina para ela. Disse, você vai fazer exatamente isso. Máquina no caminhão, que você tem que transportar aquele treco no caminhãozinho. Máquina no caminhão, chega na porta da Dona Maria, bate palma lá no portãozinho, ela sai e diz, Dona Maria, eu trouxe de presente para a senhora. Ele descreveu que ela ficou num estado tamanho de felicidade, que ela o abraçou e ele, como tinha uma clarividência absurda, ele viu as energias dela que o envolveu de tal maneira que ele percebeu que ele tinha uma estrutura escurecida e grosseira em torno dele por conta da mágoa que ele estava com a questão do cachorro, e essa estrutura começou a craquelar, começou a quebrar em pedaços e foi caindo ao redor dele pela vibração de alegria, de contentamento, de felicidade daquela senhora no abraço que ela estava dando nele. Percebeu a importância de se pensar bem? De quebrar as estruturas de mágoa, de relação, de situação, né? Porque esta aqui eu levo para o túmulo e não sei o quê, porque eu não te perdoo. Não faça isso. Sendo consciente como somos, nós estamos conscientemente trabalhando contra nós mesmos. Nós precisamos trabalhar a nosso favor. Viver confiando em nós e confiando em Deus. E entendendo também que esses nossos irmãos e irmãs que passam, por vezes, por situações delicadas, por exemplo, envolvidos em momentos muito difíceis, entendermos que, inclusive, nada é perdido. Eles também são para nós elementos alavancadores da nossa disposição em favor do semelhante. Eles são criaturas que, ao mesmo tempo que estão passando por esses resgates, que se quitam com as suas próprias consciências, porque é um processo consciencial, nas provas, por vezes, muito difíceis, eles também terão grandes avanços e despertam ondas de exercício na solidariedade ao redor do planeta. Fazem com que a gente, de repente, pense nessas pessoas, mandando para suas famílias, para elas mesmas, não é? Desejos, vibrações, pensamentos positivos de reerguimento, de melhoria, de condição, de vida. São elementos que resgatam-se em relação às suas consciências, ou então se impuseram provas, porque de repente é uma provação que eles se impõem para alavancar a sua evolução, e são ao mesmo tempo criaturas que estão fazendo o quê? Estão movimentando-nos ao exercício em favor do bem, ao exercício que os beneficiará, mas beneficiará primeiro quem? Quem é o emissor das energias, quem emite as energias. Então, se nós somos, como verificamos, emissores de energias, nós, pelo conhecimento, temos que ser inteligentes
Até porque ser bom é ser inteligente e emitir o quê? Amor para o semelhante, sendo o primeiro beneficiado através deste exercício que estamos fazendo em nós. E Deus é tão bom, que Emmanuel vai, certa feita, dizer para o Chico, quando ele voltava do centro espírita, imagina que a região onde ele morava era de interior de Minas e ainda com muito matagal, etc. E a gente sabe que no interior de muitas cidades, geralmente o cachorro a cadela acaba dando cria no meio do mato, né? E ele estava voltando para casa, saiu de uma touceirinha um filhotinho que começou a segui-lo. Nisso o Emmanuel apareceu e disse assim, veja como Deus é bom, não é, Chico? Como Deus retribui com amor o amor que nós damos para as suas criaturas, porque são suas filhas, são seus filhos e, consequentemente, nossos irmãos, nossas irmãs. Pegue o filhotinho que está te seguindo, que esse é o Dom Pedrito reencarnado. Então, meu amigo, minha amiga, quando nós, diante da dificuldade, diante da dor, diante do problema, nós sabemos que temos muita coisa para vencer ainda em nós mesmos, muitos hábitos a serem substituídos, mas conscientizados, uma das coisas que nós podemos fazer já é levar um pouco de paz, um pouco de amor para as criaturas com as quais nós convivemos ou as quais só sequer nós tínhamos noção de que podiam estar existindo no mesmo planeta que nós nos encontramos. Pense muito nisso e a todos muita paz. Obrigada, Humberto. Parabéns pela bonita palestra.